Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Queridos, pode se sentar. Em nome de Jesus. Confesso que é uma grande honra, um privilégio estar aqui ministrando mais uma vez a vida dos irmãos. Queridos, queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, número 25, verso 14. Aleluia. Salmos 25, verso 14. Santo é o Senhor. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra. Salmos 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Feche seus olhos, queridos, encurva sua cabeça. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz sobre nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, crescer em nós, Pai, que venhamos diminuir nessa noite, Pai. Que venhamos ser cheios do Senhor nessa noite, Pai. Que a palavra que será ministrada não venha só sair da minha boca, mas sair do Teu coração, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Salmos 25, 14 fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Em outras versões fala que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E temer ao Senhor não significa ter medo dele, né? Porque eu não sei vocês, quando eu era criança, minha mãe me botava um medo. Se eu fugia da escola, assim, quando você matava a aula, sabe? Não sei quando já mataram a aula aqui, vixe, minha mãe descobria. Era um couro. É verdade. Irmão, tinha um medo de matar a aula. Mas sempre tem que as influências, né? O Sérgio tá rindo, né, Sérgio? Já fez isso, né, Sérgio? Eu também já fiz, confesso. Mas depois você apanhava, que era uma beleza. Mas temer ao Senhor não significa você ter medo dele, mas sim um profundo respeito, reverência e admiração pela sua grandeza, poder e santidade. Intimidade, queridos, é uma pessoa que você tem muita proximidade. E existem certos níveis de intimidade. Por exemplo, meu nível de intimidade com a Gabriela é diferente da intimidade, por exemplo, com o Sérgio. Vocês conseguem me entender? Mesmo nível de intimidade que eu tenho, por exemplo, com o Felipe, eu não vou ter com outras pessoas do meu serviço. Então existem certos níveis de intimidade. E uma coisa importante que eu penso sobre intimidade é que você só dá intimidade àquela pessoa que é importante para você. É uma coisa que você dá prioridade para aquilo. Agora eu pergunto para a gente, para o que nós temos dado prioridade nos dias de hoje? Será que a prioridade que temos dado é para o Senhor? É para a obra dele? Ou é para, às vezes, o celular que a gente fica dia a dia só descendo a timeline, vendo TikTok, vendo Reels? Irmãos, eu não tenho muita paciência para ver TikTok, não, confesso, nunca usei que trem. Às vezes eu vejo uns Reels assim, né? O Felipe me manda uns vídeos engraçados, a gente fica lá rindo. Gabriel até puxa minha orelha, né, amor? Olha lá, tá até rindo. Às vezes a gente vê um vídeo engraçado. Mas sabe, queridos, às vezes a gente não dá prioridade para aquilo que importa, para aquilo que é mais importante, que é para o tempo com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e para mim falar de intimidade com o Senhor nessa noite, essa tarde eu fui de manhã ir na casa visitar um amigo, passei na casa da minha mãe, e à tarde fui para Gabriela: amor, hoje eu que prego, viu? Ela falou: Aí eu peguei a Bíblia, sentei ali com ela na mesa, que ela estava arrumando comida, lendo, meditando um pouco na palavra do Senhor. À tarde eu fui orar. E sabe, queridos, eu acho que eu não posso falar daquilo que eu não tenho. Eu não posso falar de Deus se eu não estou cheio dele. Eu não posso falar sobre intimidade se eu não sou íntimo com o Senhor. Vocês conseguem concordar comigo? Amém? Então, queridos, nesse momento de devocional com o Senhor nessa tarde, eu fiquei refletindo: Pai, é isso que o Senhor quer? Pai, eu coloco essa ministração em Tuas mãos.
comecei a orar ali, fiquei um tempo com o Senhor, enquanto a Gabriela fazia as coisas lá de casa. E queridos, eu acho que a primeira coisa que precisamos entender, se queremos ter intimidade com o Senhor, é saber aquilo que Ele não gosta, amém? Provérbios, queria que vocês abrissem comigo, Provérbios 6:16. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Provérbios 6:16 diz assim: 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Versículo 17: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Versículo 18: coração que faz planos perversos, pés que se apressa a fazer o mal, testemunha falsa que prefere mentira e que semeia discórdia aos irmãos. Acho que a gente nunca fez isso, né? Acho que a gente nunca mentiu, a gente nunca levantou falso testemunho contra o irmão, a gente nunca olhou com olhos de orgulho para alguma coisa. Eu acho que a gente já fez muita coisa que Deus não gosta, não é verdade? Muitas coisas que Ele odeia. E quando eu peguei o título para mim, eu lembrei desse versículo, falei, meu Deus, na hora já, Deus me perdoa, Pai. Quantas coisas eu fiz que não te agradou, Senhor. Não só no dia de hoje, mas durante toda a minha vida. Então, quantas vezes eu já desagradei ao Senhor. Irmão, não sei vocês, mas às vezes eu imagino o rosto de Deus. Não sei como você pensa, mas às vezes eu imagino quando eu minto, quando eu faço alguma coisa que não agrada a Ele, eu imagino o semblante dele triste. De verdade. Não sei quem me falou isso há muitos anos atrás, que quando Cristo sacrificou a gente pela cruz, não sei quem falou isso, falou que Jesus até chorou. Não vou falar que é verdade, que é mentira, mas eu fiquei refletindo. Tá vendo o próprio filho unigênito morrer, com certeza, eu acho que não deve ter ficado muito feliz, né? Tiago 4:4 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Gente, eu não sei vocês, mas eu já desviei algumas vezes. Para ser sincero, desviei 2 vezes. Na minha conversão, quando eu me converti, eu tinha 14 anos, estou com 25. Eu desviei 2 vezes. E eu fui curtir o mundão, né? Eu não sei se você já teve esse desgosto, não fala privilégio, misericórdia, esse desgosto de conhecer o mundo. Mas quando eu voltei os caminhos do Senhor, esse versículo falou muito forte no meu coração. Tiago 4:4, que fala que se você for amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Queridos, isso é muito forte, muito pesado. Imagina você se tornar inimigo do Todo-Poderoso. A ira dele cair sobre a gente, misericórdia, que está nem perto. Além de tudo, nosso Pai, que deu seu Filho por morrer em nosso lugar. Eu me sinto, às vezes, enojado por mim mesmo, de imaginar como é que eu era, de tanto destristecer a face de Deus. Mas, em 1 João 2:5 fala assim: vocês não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, queridos, o que eu posso resumir sobre o que Deus odeia? Eu acho que eu posso resumir em pecado. Por quê? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ou seja, quando eu peco, eu vou lá e me afasto do Senhor. E uma curiosidade para trazer para a igreja, no grego, a palavra pecado significa hematia, que significa errar o alvo. No hebraico, o termo pecado significa shetá, que significa errar, desviar-se do alvo também. Ou seja, quando a gente peca, a gente está desviando do alvo. E qual que é o nosso alvo? Cristo. Ou seja, quando a gente peca, a gente sai do alvo. A gente não quer mais Cristo. A gente quer, às vezes, as coisas do mundo. Às vezes quer, fumar, ver pornografia.
bebedeiras, curtir a balada, que eu nunca fui, não tenho nem curiosidade. Mas todas as vezes que a gente peca, a gente se distancia de Deus. E infelizmente, quando pecamos, nos afastamos de Deus. Infelizmente, querido, quando a gente, não sei vocês, mas quando a gente peca, a gente fica tão envergonhado que a gente nem quer conversar com Deus. Não sei se já aconteceu com você. Eu lembro que no começo da minha situação, eu tinha muito problema com pornografia. Confesso aos irmãos. Então toda vez que eu ia lá, via pornografia, em vez de chegar a Deus, me perdoa, chegar chorando, Deus me perdoa, eu não vou fazer isso mais. No outro dia eu estava lá vendo pornografia de novo, Deus, eu não vou fazer mais, não vou ver pornografia. No outro dia eu estava lá de novo. Irmãos, todas as vezes que eu caía em pecado, eu me afastava. E eu acho que isso é a pior coisa para o cristão fazer, se afastar daquele que pode nos curar, daquele que pode nos libertar, daquele que pode tratar em nossas vidas. E infelizmente, queridos, às vezes o problema não é o pecado, mas é aquilo que o sentimento traz. Porque quando a gente peca, a gente se afasta, mas a culpa fala que a gente não pode voltar para o Senhor. Ou seja, eu conheço pessoas que se afastaram, pecaram, se desviaram do alvo, que é Cristo, e não conseguem voltar. Conheço pessoas assim que, cara, Isaías, eu não consigo mais, estou no fundo do poço, não consigo sair desse buraco, não consigo ver luz, não consigo ver uma luz no fim do túnel. E muitas vezes esse é o maior problema. Não é tanto o pecado, mas é a culpa que ele traz e o peso que cai sobre as nossas vidas. E isso é muito, muito triste. Então, vocês conseguiram entender o que Deus odeia? Amém? Agora vamos falar umas coisas boas aqui. Vou falar do que Deus gosta, amém? Primeira coisa, fé. Hebreus 11:6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: pois sem fé é impossível agradar a Deus. E fé, queridos, é uma confiança profunda, inabalável em Deus, que se manifesta em ações e decisões. É crer naquilo que você não vê. O que é fé, Isaías? É aquilo que você não vê, mas você acredita. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda coisa, arrependimento. Salmos 51:17 diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não o despreza. Segunda coisa, se você chegar a Deus com um coração contrito e quebrantado, Ele não vai desprezar você, queridos. Meu intuito aqui nessa noite é que você saia daqui com fome e sede pelo Senhor, e que você tenha mais intimidade com Ele. Isaías, eu sou íntimo de Deus. Seja mais, querido. Ele é uma fonte inesgotável de prazer, de conhecimento. Quanto mais você se aprofunda nele, mais Ele mostra o infinito, a grandeza do Senhor. Terceira coisa, fazer o bem. Hebreus 13:16 diz assim: não se esqueça da prática do bem e da mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, trabalhamos 3 coisas aqui que Deus se agrada: fé, que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus; arrependimento; e a terceira, fazer o bem. Ou seja, aquilo que você faz de bem ao seu irmão, até mesmo ao ímpio, às vezes você tratá-lo bem. Amém? E talvez ainda coisas mais valiosas que Deus se agrada seja jejum, Bíblia e oração. Por quê? Jejum mata a sua carne, a Bíblia te dá conhecimento e sabedoria, e a oração te faz ser íntimo dele. Amém? Então, queridos, precisamos trabalhar essas 3 coisas. Um cristão que não trabalha essas 3 coisas, queridos, está errado. Um cristão que não ora, não lê Bíblia, não jejua, infelizmente, uma hora tropeça, uma hora sai do alvo. João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Irmãos, daqui foi um tapa na minha cara linda. Foi um tapão assim, por quê? Eu achava, Deus, eu te amo, eu te amo, papaizinho, meu amor.
Quando eu descobri esse versículo aqui, quando eu li, eu falei, vixe, estou tudo errado. Não obedeço, não temo o Senhor, estou tudo errado. Porque, queridos, o Senhor, vou ser bem direto, está quase nem aí para que você fala para Ele. De verdade. Papai te ama, mamãe. Se você não obedece isso aqui, ó, não teme, de nada importa. Infelizmente. Mas, Isaías, você pode perguntar para mim, Isaías, o que isso tem a ver com intimidade com o Senhor? Simples. A importância da intimidade com Deus tem muito mais a ver com Ele para a gente do que a gente para Ele. Por quê? Queridos, Deus não precisa da gente. Mas eu canto, eu toco, eu faço muita coisa para a igreja. Irmão, você tem noção que tem anjos adorando Ele 24 horas por dia? Dizendo que Ele é santo, santo, santo? Você tem noção do que é isso? 24 horas por dia, há seres celestiais dizendo que Ele é santo, santo e santo. Gente, o que eu faço na bateria, que o Felipe faz no violão, de verdade, nós não chegamos nem perto da adoração no céu. Imagina, os 24 seres lá, os anciões, tacam as coroas aos pés dele, os anjos casados, todos assim, imagina que loucura que é a adoração no céu. Aí a gente pensa, você acha que a gente bate com esses caras? De verdade, eu acho que a gente não bate não. Mas tem uma coisa que diferencia a gente, que Deus conta com a gente. Amém? Deus conta com cada um de vocês. Deus realmente não precisa da gente, mas Ele conta com suas mãos para fazer a obra dele. Aleluia. Queridos, precisamos refletir um pouco nisso, do quanto a gente tem se entregado ao Senhor, do quanto a gente tem realmente sido apaixonados pela presença dele. Porque de oba a oba, irmãos, o mundo está cheio. Por que nós chamamos de adoradores? Não é o termo certo, né? Adorador, todo aquele que adora ao Senhor, mas os músicos são chamados de adoradores. Irmãos, a gente pode trazer um maestro aqui que toca 10 vezes melhor bateria que eu, e aí? Trazer um cara que ministra, que canta muito no mundo lá fora, e trazer ele aqui. Pode? Não. Por quê? Eles não têm aquilo que habita em nós. Aquilo que habita em nós, queridos, é sagrado, é puro. Aqueles que irão para os céus é aqueles de mãos limpas e corações puros, amém? Então, queridos, Deus conta com você. Você não pode ser o melhor, mas faça de você o melhor a cada dia. Seja você o melhor todos os dias, um pouquinho que seja. Deus não procura pessoas perfeitas, procura pessoas disponíveis para fazer a obra dele. Pessoas que querem realmente arregaçar as mangas e fazer aquilo que precisa ser feito, querido. Isaías, não quero fazer não. Tudo bem, Deus levanta outro, não tem problema nenhum. Deus não precisa da gente, mas Ele conta com cada um de nós. E a intimidade, queridos, serve para a gente ter vida e não morte no Senhor. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Só que Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. João 10:10. Irmãos, eu peguei uma frase aqui de uma pessoa muito famosa, chama Felipe. Diz assim, uma coisa que eu achei muito interessante, que você refletisse um pouco. Se entrarmos no lugar secreto, com o coração secreto, logo o lugar secreto se torna um lugar de ocultação. Se entrarmos no lugar secreto com o coração exposto, realmente exposto para o Senhor, logo o lugar secreto se torna um lugar de revelação. Quando nós revelamos o que verdadeiramente somos e queremos, Ele revela verdadeiramente quem Ele é e o que Ele não quer fazer sobre o que Ele quer fazer sobre nossas vidas e o que Ele não quer, mas o que Ele anseia fazer conosco. Amém? Então, queridos, toda vez que você cumprir o que está em, se não me engano, Mateus 6:6, que entra no teu quarto e fecha a tua porta, querido, seja exposto pelo Senhor. Lembra disso, tem muito mais a ver Ele para a gente do que a gente para Ele, porque a gente não serve nada para Ele. A gente é só meros canal de bênçãos. Ele pode muito bem tirar a gente tudo aqui, ver uns anjos aqui e adorar Ele. Mas toda vez que você entrar no secreto, no seu quarto, fechar sua porta, realmente seja totalmente entregue pelo Senhor. Que você possa sinceramente, Pai, estou aqui,
Essas são as minhas fraquezas, os meus defeitos, esses são os meus pecados. Apresenta seus pecados diante de Deus. Isso aqui sou eu. Me limpa, me cura, me restaura. Que você possa se realmente chegar a Deus sem máscara. Por quantas vezes nós chegamos perto das pessoas e com uma máscara, né? Às vezes a gente não está bem. E a pessoa, você está bem? Estou bem. A máscara está sorrindo, mas você está chorando por trás. Não viva uma mentira com Deus não, querido. Você pode mentir para mim, para o pastor Demir, para o pastor Felipe, mas para Deus, Deus conhece seu coração. Deus sabe aquilo que você precisa. Sabe, querido, tira a máscara nessa noite. É um convite que eu te faço. Tira a máscara, rasga suas vestes. Pai, esse aqui é eu. Não tem nada para te oferecer. Lembro de um testemunho que uma vez um rapaz falou, chegou na conversão dele, falou: Deus, toma aqui meus pecados, que eu não tenho mais nada. Realmente, que você possa realmente chegar a Deus de maneira totalmente exposta, sabe? Irmãos, coração contrito, quebrantado, o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita nenhum aqui essa noite. Deus quer usar você. Deus conta com você. Aleluia. Mateus 7, capítulo 7, versículo 22, diz assim: muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome expulsamos demônios, e em seu nome não fazemos muitos milagres? Então lhe disse claramente: eu nunca vos conheci, afasta de mim vocês que praticam o mal. Irmãos, quando eu li esse versículo aqui, se você entender, esse povo aqui é um povo crente. Expulsava demônios, profetizava, operava milagres e maravilhas. Chegava para o Senhor e falava: Deus, eu fiz tudo isso, sai de perto de mim. Eu acho que esse é o versículo para mim, é o mais pesado da Bíblia inteira. Ser rejeitado por aquele que eu mais amo, eu acho que dói. E a palavra conhecer aqui significa gnosco. No hebraico dá sentido de uma relação sexual. Ou seja, Deus quer te conhecer profundamente. Você totalmente sem roupa, totalmente ali despido. E quer te conhecer dessa maneira. Por quê? Porque Ele ama você. Ele quer você para junto dEle. Deus é um pai, querido. Eu fico vendo o José Jamine. Pergunta para ele, você ver. Você põe um pedaço de bolo e comida. Qual você acha que eles vão querer? Bolo. Só que quando eles pedem para mim pôr comida, o que a gente coloca? Arroz, feijão, carne, salada, não é verdade? Que dá sustância. Eles querem isso? Eles comem, depois quer sorvete. Comprei sorvete para esses dias. Comeu rapidão, 3 goiasadas, eu quero sorvete. Irmãos, Deus é um Deus que cura, que liberta, que transforma, mas que Ele não quer ser só o oba-oba da sua vida. Ele quer realmente ser o pai da sua vida. E quer realmente te conhecer totalmente, despido, sem roupa. Porque o intuito dele, querido, não é só fazer você ser salvo, é que você seja íntimo, amigo dele. Sabe, queridos? Eu fico imaginando como é que deve ser Deus de verdade. Eu não consigo me imaginar. Fez pecado, toma um raio, pá! Toma tsunami. Irmãos, no trânsito, eu que trabalho no mototáxi, irmãos, tem umas pessoas que me fecham assim. Oh Deus, né, pastor? Irmãos, dá vontade de xingar esse povo agora. Ainda bem que nós fez o propósito de jejum, né? Então, parei de reclamar. Falei, misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Era um meme lá em casa. Toda vez que começava a reclamar, ó, jejum. Era uma benção. Então, queridos, para encerrar, tem uma frase. Na verdade, um vídeo que eu vi de um rapaz cristão que me chamou muita atenção. Na hora até eu comecei a chorar, falava assim: qual legal seria se eu morresse e estivesse diante de Deus, e talvez no nosso desespero quiséssemos falar sobre nós e nosso caso perante o Senhor, dizendo: eu acredito em Jesus, eu fui à igreja aos domingos,
eu li a Bíblia. Queridos, e quão legal seria se antes de você dizer qualquer coisa, Deus olhasse para você e dissesse: eu te conheço. Sabe, queridos, isso me emociona um pouco. Eu acho que a coisa que eu mais sonho, de verdade, eu tenho vários sonhos e projetos, mas a coisa que eu mais anseio é chegar perante o Senhor e falar assim: eu te conheço. Eu te conheço. Eu vi seus esforços, eu vi as suas falhas e eu vi seus fracassos, mas eu te conheço. Você errou, você caiu, você fracassou, mas eu te conheço. E você me conhece, porque os íntimos conhecem um ao outro. Queridos, tem coisas que eu sei que a Gabriela faz, que eu sei que as coisas que ela passou, que eu não brinco com ela, porque eu conheço ela. Às vezes eu conheço algumas coisas que o Felipe conta, algumas músicas, algumas coisas assim da intimidade, porque eu conheço ele. Que você possa conhecer o Senhor um pouco mais essa noite. Aleluia. Aí, eu fiz seus fracassos, mas eu te conheço, você me conhece muito bem, meu servo bom e fiel. Venha. Acho que é o sonho de todo cristão, assim que da morte, chegarmos perante o Senhor e falar assim: eu te conheço, vem, para o gozo eterno. Queridos, fique de pé nessa noite. Queria deixar um versículo com vocês, Oséias 6:3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Se você não gostou nada da pregação, querido, guarde esse versículo no seu coração. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, queridos. Deixa eu orar com você nessa noite.